Olá, queridos irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus para todos vocês. Vocês estão bem? Espero que sim. Sextou, hoje é sexta-feira, que bênção, né? Estive acompanhando as imagens dos Gessels dessa semana, foi uma bênção, né? Ver os Gessels, pessoal envolvido, participando, que bênção, né? Deus continue abençoando a vida dos nossos líderes de Gessel, da irmã Rejane, da Jéssica, da Mariana, do irmão Giovan. Que Deus continue abençoando, direcionando a vida de vocês, tá? Dia 18 é o nosso Gesselzão. Se organize para você estar participando. Nesse momento nós vamos na nossa reflexão na palavra do Senhor, nosso momento devocional. Estamos lendo no Evangelho de Marcos, no capítulo 3. Eu quero te convidar para você ler e meditar junto comigo. Mas antes, vamos orar ao Senhor. Feche os teus olhos. Deus, neste momento, Pai, quero te louvar, quero te agradecer ao Senhor pela noite de ontem, pela noite de quinta-feira, noite de descanso, de paz, agradecer ao Senhor por esta manhã de sexta-feira. Obrigado, Senhor, por nos permitir acordar mais este dia. Este é o dia que nos fez o Senhor, por isso vamos nos alegrar nele. Obrigado, Senhor, por tudo. Fique conosco nesse dia, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos numa sequência de reflexão no Evangelho de Marcos, estamos lendo no capítulo 3, e hoje nós vamos ler a partir do versículo de número 20. A partir do versículo de número 20, o título do texto é A Blasfêmia dos Fariseus. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim, versículo 20 do capítulo 3 do Evangelho de Marcos. Então, ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que espere os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Vamos lá, vamos entender esse texto. O texto inicia dizendo que Jesus foi para a sua casa. Porém, a multidão foi atrás dele, né? Tamanha a necessidade das pessoas de serem curadas, de serem ministradas. Muitas pessoas oprimidas pelo demônio, irmãos. O demônio, ou melhor, os demônios, eles destroem a vida das pessoas, né? Levam as pessoas para o mais fundo do poço. E Jesus estava ali expelindo os demônios, libertando a vida das pessoas. E o versículo 20 diz que a demanda era tão grande que ele e os seus discípulos nem conseguiam parar para comer, né? Tamanha era a demanda de pessoas doentes, de pessoas precisando ser ministradas. E aí os seus parentes, seus familiares ficaram sabendo disso e foram tentar deter Jesus. Falaram, você está fora de si, cara, vocês não param nem para comer, vocês só querem saber desse ministério. E então surgiram alguns escribas, né, mestres da lei, dizendo, olha, o que ele está fazendo por intermédio de Beelzebul, príncipe dos demônios, querendo dizer que Jesus expulsava os demônios pelo poder de Satanás. E aí Jesus vem dando uma lição, e ele fala esta frase tão poderosa, que ao longo dos anos, né, ela vem ensinando tanto, né? Ele diz, todo reino dividido contra si mesmo não vai avançar. Imagina se ele tivesse expulsando o demônio pelo poder dos demônios, seria o reino dos demônios dividido.
E os demônios não se dividem, ou seja, qualquer reino que queira avançar, qualquer grupo que queira dar certo, ele não pode se dividir, ele precisa estar unido. Por isso ele diz, todo reino dividido não vai avançar. Então eu não faço isso pelo poder dos demônios, isso não faz sentido. Ele diz, antes de você entrar na casa do valente, você precisa primeiro neutralizar aquele valente. Só assim você pode entrar lá, roubar os seus bens. Então assim, e aí nesse mesmo texto, ele vai dizer, olha, isso que os escribas estão falando, isso é uma blasfêmia. E esse é o tipo de pecado que não tem perdão. Blasfêmia não tem perdão. O que é a blasfêmia? Aqui no texto prova isso. No versículo 30 diz assim, isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Atribuir ao demônio aquilo que Deus está fazendo. Veja que Jesus estava ali no poder do Espírito Santo, curando pessoas, expulsando demônios, e os escribas estão atribuindo isso, uma coisa que Deus está fazendo, atribuindo isso ao mal. Então assim, isso é muito perigoso, né, irmãos? Quando nós não entendemos as coisas, quando você não entende o que está acontecendo, é melhor você ficar na sua. Se esses escribas aqui não sabiam o que estava acontecendo, eles não tinham familiaridade com este poder. Quando Jesus começa a pregar, as pessoas falam assim, ele não fala como os escribas e os fariseus, mas ele fala como quem tem autoridade. Então, aquilo para os escribas era algo novo, era algo diferente, era algo com o qual eles não estavam familiarizados. E eles começaram a atribuir aquilo ali, aquela ação, aquele mover à ação dos demônios. Isso é perigoso. Jesus disse, isso não se pode fazer, não se pode, isso é uma blasfêmia, isso não tem perdão. Então vai haver movimentos espirituais que nós não vamos entender. Nem por isso devemos nos precipitar em julgar, nem por isso, né? Nem tudo que Deus faz a gente vai entender, irmãos, afinal de contas é Deus que está fazendo. Então, deixa Deus trabalhar. Só porque eu não estou entendendo, eu vou dizer que isso é coisa do maligno, que isso não é coisa de Deus. Então, assim, o que nós aprendemos nesse texto? Primeiro, reino dividido não subsiste. Se queremos avançar, precisamos estar juntos, unidos em comunhão. Em segundo lugar, não devemos nos precipitar nos nossos julgamentos. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. Eu sempre falo isso na igreja. Se a minha vida está nas mãos do Senhor, quem cuida da minha vida é o Senhor. Se a minha família foi consagrada ao Senhor, quem cuida da minha família é o Senhor. Se eu não tomei decisões precipitadas, se eu não coloquei os pés pelas mãos, se está acontecendo circunstâncias na minha vida que estão fora do meu controle, meu irmão, descansa no Senhor. Por mais que pareça que está se levantando uma tempestade, descansa no Senhor, que Ele tem o controle da situação. Deixa Deus agir. Ah, não estou entendendo nada, meu irmão. Tem coisa que a gente não vai entender. Não é nem para entender, é só para viver, é só para aceitar. Deixa o Senhor trabalhar na sua vida. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor? Ore junto comigo nesse momento. Ó Deus, quero louvar o Teu nome, quero engrandecer o Teu nome, Senhor, pela Sua palavra, Pai, que tem falado conosco, ó Deus, neste momento, a respeito de estarmos juntos, de caminharmos juntos em prol do reino, em prol do avanço do reino do Senhor. Ó Deus, a Tua palavra tem falado conosco sobre discernimento, sobre entender o Teu agir, sobre coisas que às vezes nós não vamos entender, Senhor, mas que é o Senhor que está agindo, que é o Senhor que está tratando, que é o Senhor que está trabalhando. Deus, que o Senhor possa continuar trabalhando na minha vida, na minha casa, na minha família, na nossa igreja, essa comunidade a qual nós fazemos parte. Vai trabalhando, Deus, vai limpando o que tem que ser limpo, vai retirando o que tem que ser retirado, vai fortalecendo o que tem que ser fortalecido, vai abrindo portas, vai quebrando cadeias, vai expulsando os demônios, vai tirando toda a opressão do mal na vida das casas, das famílias, Senhor, vai quebrando todo o jugo e cortando todo o laço. Eu entrego nas Tuas mãos e eu creio no Teu agir. Creio que o Senhor está trabalhando, Pai querido. Por isso eu te agradeço por esta palavra, agradeço por este final de semana que se
inicia hoje, que seja bênção na minha vida, que seja bênção na vida dessa pessoa que está agora vendo este vídeo, que o Senhor possa interceder por ela, lutar por ela e conceder a vitória em nome de Jesus. Amém, queridos irmãos? Obrigado por você estar assistindo esse vídeo, e se foi bênção para você, compartilha com a sua família, com aquele seu amigo que você acha que precisa de uma palavra de Deus, compartilha, que vai ser bênção para a vida dele também, amém? Tamo junto, até a próxima, em nome de Jesus.